Olá, meus queridos amigos, eu tenho a honra de saber que você está conosco, nos acompanhando, assistindo os nossos vídeos. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre Davi e o Espírito Santo. Davi pediu para Deus não retirar o Espírito Santo de sua vida. Conforme está escrito lá no Salmo 51, depois que ele pecou com Batseba, pois ele temia perder a presença divina, a alegria de sua salvação e do seu reino, conforme aconteceu com seu antecessor, Saul, o rei Saul. Ele reconheceu que sua maior riqueza era a comunhão com Deus e não o poder terreno que ele tinha. O rei Davi, ele cometeu um adultério com uma mulher chamada Batseba, que consequentemente ela ficou grávida. E ao saber da situação de Batseba, de sua gravidez, Davi tentou acobertar seu pecado e por fim tomou providências para que o marido de Batseba, Urias, fosse morto em uma batalha. Como disse, tal fato está lá no Salmo 51, se você quiser dar uma olhadinha. Além da limpeza e purificação, Davi sabia que precisava de um coração inteiramente novo. Ele tinha conhecimento da gravidade de seu ato. Seu velho coração se desviara dos desígnios de Deus. Ele disse: pequei. Então ele ora para que Deus não removesse o Espírito Santo de sua vida. Seu desejo era o de apoiar e plenamente na liderança de Deus em sua vida. Ele queria Deus na sua vida, ele reconheceu o erro, restaurando a alegria de caminhar na presença do Senhor, na presença de Deus. Os primeiros 9 capítulos deste Salmo 51 é o reconhecimento de Davi, onde ele enxerga a gravidade de seu ato pecaminoso, criminoso, repito, e reconhece seu erro e corre para pedir perdão. Ali contém a declaração mais completa e o ato de arrependimento mais pleno encontrado nas Escrituras. Davi, ele mergulha nas profundezas do seu próprio pecado e se lança totalmente sobre a misericórdia de Deus e o amor que Deus tinha por ele. Ele não olha apenas para o passado em seu processo de arrependimento. Ele chega à plena consciência de que precisava de algo muito mais do que isso, já que desejava viver em plena comunhão e alegria da presença do Senhor. Ele enxergou isso, ele viu a importância que Deus tinha. O Salmo, como um todo, gira em torno do clamor de Davi. E no versículo 10 ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então ele sabia o que falava, ele sabia a quem se dirigir. Enquanto lutava contra a profundidade de seu pecado, Davi percebe que a única solução seria um coração novo, limpo e puro. E isso é algo que Deus provê. O reconhecimento da pecaminosidade de seu coração e o clamor por um coração novo, limpo, são observados em todo o Antigo e Novo Testamento. Prestem atenção. O profeta Jeremias um dia declara que os seres humanos, eles nascem com um coração corrupto, no qual não devemos confiar na busca pela verdade. E ele disse, Jeremias disse, o coração é mais enganoso do que tudo e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Ele faz essa pergunta. Está lá em Jeremias 17,
no versículo 9. Mas os principais motivos do pedido de Davi foram pelo temor de perder a presença de Deus. Afinal, ele tinha sido indicado por Deus, o rei que Deus indicou. Davi já tinha visto com um exemplo em Saul perder o reino e o espírito após desobedecer, e temia que o mesmo destino de rejeição o alcançasse, como alcançou o rei Saul. Ali estava um arrependimento sincero, pois foi logo após o profeta Natã confrontá-lo, caiu em si. E Davi ele entendeu a gravidade do seu pecado e buscou sinceramente a restauração da sua vida espiritual. Ele percebeu que sem o Espírito de Deus, ele não seria capaz de liderar de forma reta, nem viver de acordo com os propósitos divinos. Aquilo marcou a sua consciência, entrou na sua consciência. Ele enxergou que precisava da restauração e a alegria de sua alma que ele perdera. Ele clamou pela alegria da salvação que o pecado havia roubado dele, entendendo que a presença do Espírito Santo é a verdadeira fonte de consolo que o ser humano tem, do ser humano. Diferente da aliança onde o Espírito é permanente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, presta atenção, podia ser retirado em casos de rebeldia, o que impulsionou o desespero de Davi nesta oração. Ele se perdeu, ficou preocupado. Não era simplesmente palavras jogadas ao vento, era uma oração verdadeira de fé. O desejo de Davi era experimentar a presença contínua de Deus. Ele queria dar sequência no que ele tinha de melhor. Deus está sempre presente. Ele é onipotente. O que Davi expressa ali era um desejo de caminhar experimentalmente na presença de Deus. As Escrituras nos levam a buscar a Deus e a nos aproximar dele. A busca de Davi nos fornece um grande exemplo de como buscar a Deus e a se aproximar dele. Ao nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós. E está escrito lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8. O foco de Davi neste salmo aparece não estar no externo, mas no interno. Deus pede a Davi que poupasse a vida do filho que havia nascido de Batseba. Está lá escrito em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 16. No entanto, sua primeira ação foi a de buscar restaurar sua comunhão com Deus. Mas Deus, o que ele fez? Tirou a vida do filho de Davi com Batseba. Isso está escrito em 2 Samuel 12. Isto porque foi uma consequência direta e um juízo sobre o grave pecado de adultério e o assassinato cometido por Davi sobre Urias, e que engravidou essa esposa de Urias e violentamente depois o que colocou ele numa situação de morte para matá-lo. A morte foi pedagógica, mostrando as consequências do pecado e para que Davi não zombasse da justiça de Deus. Mas quais são as principais razões e significados? Segundo a interpretação bíblica, vamos ver. Ali está a punição de Davi, o julgamento e a consequência do seu ato. O profeta Natã, ao se dirigir, explicou que, embora Deus tenha perdoado Davi, a morte da criança foi a única penalidade anunciada devido ao desprezo pela palavra do Senhor e para evitar que os inimigos de Deus blasfemassem. O ato cometido não passou sem o quê? Sem o olhar do seu povo. Todos perceberam o seu ato, todos viram o que ele cometeu, o crime que ele cometeu. A morte da criança serviu como uma demonstração da gravidade do pecado de Davi.
para que a questão ficasse clara a todos, sendo que uma lição, um tratamento pedagógico de Deus para com o rei. Eu vou puni-lo. Na verdade, a criança era o filho do pecado, todos viam assim. O bebê era fruto direto da união ilícita. E sob a lei da época, eu disse sobre a lei da época, o ato de adultério merecia o quê? A morte. Está vendo aquela criança ali? Ela é filha do pecado. É filha de um crime. É assim que o povo enxergava aquela situação. O povo pensava assim. Não há uma punição direta à criança. A criança não foi punida por ser culpada, mas foi um instrumento nas mãos de Deus, e a morte foi vista como uma liberação, livrando-a de carregar o estigma de ser uma criança bastarda ou fruto daquela situação pecaminosa pelo resto da vida por Davi. Mas Davi foi a fundo com uma frase, e esta frase a qual vou dizer reflete o quê? Uma profunda oração de entrega e prioridade espiritual. E ela foi baseada no clamor profundo. Está lá no Salmo 51, no verso 11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi se dirigiu a Deus e falou isso. Ela expressa o desejo de que, mesmo em meio às perdas materiais ou tribulações, a presença divina seja mantida como um tesouro, o tesouro mais valioso que nós temos no dia a dia, que é a presença do Espírito Santo. Não, o problema aqui é uma questão moral. Como é possível entender ou justificar que o Senhor castigou os pecados graves de Davi, tirando a vida da vítima mais inocente desses pecados? O bebê de Davi. O bebê de Davi e Batseba. E a lei de Deus diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado, e Deus puniu ele. E isso está escrito em Deuteronômio, no capítulo 24, no verso 16. Não sou eu que estou falando. Dizemos que cremos nela, mas o que ela significa? O Senhor é o Rei do universo. Ele faz o que quer. Sempre tem suas razões e não precisa perguntar a ninguém a atitude que ele vai tomar. Isso não significa que podemos entender tudo o que Deus faz. Há muitas coisas que ele faz ou que ele permite que aconteçam que jamais entenderemos aqui na terra. Como poderia caber em nossas mentes tão pequenas, porque nossas mentes são pequenas, tão limitadas e tão afetadas pelo pecado, tudo aquilo que o grande, o infinito e o perfeito Deus faz? Quem somos nós? Quem somos nós para querer julgar o Senhor? Porque somos tão rápidos para questionar a justiça de Deus? Por que será que somos assim? Acaso somos nós exemplos de justiça? Se isso fosse verdade, porque o mundo está assim, em tribulação constante? Entendo que o luto de Davi pela morte de seu filho, mesmo sendo um recém-nascido com Batseba, ou o filho adulto Absalão, que morreu posteriormente, foi marcado por quê? Por uma dor visceral, profunda e humana, mas também por uma aceitação do quê? Da soberania divina. Absalão morreu, Davi sentiu. E aqui eu termino essa mensagem dizendo que, presta atenção, a dor de Davi nos ensina que o luto é um processo necessário. É um choro amargo que rasga o coração de um pai. No entanto, ao se levantar, lavar o rosto e adorar a Deus após a perda, Davi nos deixa o quê? Uma grande lição imortal. Não podemos trazer de volta
os que partiram. Mas podemos o quê? Confiar as nossas vidas àquele que detém o controle da eternidade. E a esperança do reencontro futuro, onde um versículo que diz: eu irei até ele, está escrito em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 23, que seja o consolo que transforma a dor em fé. É assim que a gente tem que agir. Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer os nossos erros, não questioná-lo e transformar essa dor que sentimos no dia a dia em fé, buscando através de orações, participando de cultos, orando, buscando ser uma pessoa boa, não cometer erros. É o que está escrito, não é o que eu estou falando. Assim agiu Davi. Ele sabia que não poderia conviver sem a presença do Espírito Santo para conduzir o povo que Deus o escolheu. E ele reconheceu o seu erro e pediu perdão ao Senhor. Eu falo aqui para vocês e agradeço a sua participação, que você continue conosco, sendo abençoado como sempre. E eu peço eu falo o meu muito obrigado para você. Fiquem todos com Deus.